Comecemos. No primeiro domingo desse mês, ou desse ano inclusive, eu fiz um super panorama do Antigo Testamento. E o motivo foi para que vocês tivessem uma visão geral da história bíblica que acontece antes da chegada de Jesus, ou do nascimento de Jesus. E depois, no domingo seguinte, o Eduardo também deu uma espécie de panorama. Eu não estava mais presente, soube que foi uma boa aula, obrigado, Eduardo, onde ele falou a respeito do Novo Testamento. Alguns de vocês são novos na fé e ainda têm, ou ainda não têm essa perspectiva abrangente da história bíblica, de um início ao fim. Talvez alguns de vocês, mesmo mais velhos na fé, nunca tiveram ou investiram tempo em desenvolver esse conhecimento. Então, esse mês nós temos o objetivo de que você tenha um conhecimento mais abrangente, mais amplo, ainda que distante da Bíblia, para não dizer superficial. Ele é profundo no tempo que nós dedicamos para que isso acontecesse. E para dar sequência, eu com certeza preciso da ajuda de Deus e vocês também, então eu quero orar e que Deus nos ajude nessa aula. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos, de estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor, Pai, realmente nos dê a correta interpretação, o correto sentido, de que aquilo que nós comentarmos aqui seja para edificação da igreja. Enfim, Pai, queremos fazer isso para a glória do nosso Salvador Jesus. E é por isso que eu oro no nome dEle. Amém. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Hoje vai ser aquele tipo de aula que eu vou fazer pergunta atrás de pergunta. E é a minha expectativa de que vocês respondam. Vamos tentar fazer uma aula mais dinâmica, tá bom? Não somente um monólogo. Então eu pedi para que vocês abrissem Gênesis capítulo 1 e eu já começo com essa pergunta. Quem é que pode me dizer o que está relatado nesse primeiro capítulo, não só de Gênesis, mas da Bíblia? Obviamente pode responder de forma geral. Vamos lá. A criação do universo. Alguém quer falar outra coisa? Alguém se lembra um pouquinho de como aconteceu? Quantos dias foram da criação? 6 dias. O que aconteceu no 7º dia? O final desse capítulo. Como que termina esse capítulo? Parece assim uma boa notícia, as coisas estão tudo bem. Olhem o último versículo dele. Sim, bom. O que diz? Que tudo que Deus havia criado era muito bom. Agora, o que aconteceu no capítulo 2? Tem alguns eventos, alguns acontecimentos. De novo, falem. A criação do homem, um pouquinho mais detalhada, né? Que mais? A criação da parceira do homem, da mulher, ainda que do homem pudesse significar humanidade, mas que mais? Existe alguma coisa que seja diferente do que indicava o último versículo do capítulo 1, onde tudo era muito bom? Existe alguma coisa no capítulo 2 que não estava bom? Isso mesmo. Então o homem estava só. E isso contraria o que o último versículo do capítulo 1 disse? Hoje a nossa aula é sobre interpretação. Eu separei aqui para a gente 3 textos do Antigo Testamento. Kécio, eu não sei se só eu estou escutando uma microfoniazinha assim às vezes, tá bom? Se quiser deixar mais baixo, eu não me importo. No capítulo 1 nós temos uma visão
de longe da criação. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia fez isso, no terceiro dia fez isso. No segundo dia existe uma aproximação daquilo que aconteceu, por exemplo, no sexto dia. Porque no primeiro capítulo a gente vê que Deus havia criado o homem e a mulher. Mas no segundo capítulo, inclusive, parece existir uma ordem de criação. Quem foi criado primeiro? O homem. Exato, é isso que eu estou querendo mostrar, que não existe essa contradição, mas existe sim, numa perspectiva de interpretação, de que Deus é quem sabe aquilo que é bom e aquilo que não é bom. É Ele quem está definindo o que é bom e o que não é bom. Também, nessa perspectiva, a gente pode ver que Deus é quem soluciona aquilo que não era bom para transformar em alguma coisa que é boa. Que mais? Que mais que tem nesse capítulo que a gente pode destacar? Quais são outras informações que existem nesse capítulo? De forma geral. Por exemplo, vai falar da geografia. Não vai falar? Olhem no texto, gente. Vai falar que esse casal que foi criado, falando primeiro de Adão, estava num lugar específico. Ele estava num jardim. O que tinha nesse jardim? Dentre tantas coisas, ele destaca o quê? Eu estou forçando vocês a observarem o texto. Eu sei que vocês talvez, eu nem dei tempo para vocês lerem, mas eu estou aqui antecipando que alguns de vocês tenham conhecimento prévio sobre isso. Tem 2 árvores. E o que sobre essas árvores? Sim. Excelente. Então ali existe uma árvore da vida e uma árvore identificada como do conhecimento do bem e do mal. Como acaba, ou como é o último versículo do capítulo 2? E não sentiam vergonha. O que a gente vai fazer agora é ler Gênesis 3, dos versículos 1 a 7. Esse vai ser o foco um pouquinho desse texto que eu separei para vocês, para trabalhar com interpretação. Ao mesmo tempo, algumas coisas eu não estou dizendo, a gente vai fazendo conforme vamos lendo e estudando, mas sim, eu estou levando em consideração que Gênesis é uma narrativa. Eu estou tentando mostrar para vocês que antes de chegar em Gênesis 3, eu estou levando em consideração o que foi falado em Gênesis 1 e em Gênesis 2, e vocês mesmos estão levantando as ocasiões, as questões que se passaram nesses capítulos. E isso significa olhar para o contexto antes de entrarmos especificamente no texto a ser estudado. Tá? Então, até para ficar mais simples, eu vou ler com vocês. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, Gênesis 3, dos versículos de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
Pergunta: quem são os personagens dessa história? Eu quero ouvir. O homem, a mulher e a serpente. De forma indireta, Deus. Deus sempre vai ser um personagem presente, mas não necessariamente participante de forma assim, audível, né? Obviamente que ele é presente, mas são esses três. Quem é que abordou quem para conversar? A serpente abordou a mulher. Por que será que essa minha pergunta pode ou é importante para a gente pensar nessa história? Eu estou perguntando agora, eu perguntei de fatos, né? Quem eram os personagens, perguntei quem abordou quem, são fatos, né? Vocês disseram, tem 3 personagens, foi a serpente que abordou a mulher. Estou entrando um pouquinho mais na interpretação. Por que será que é importante entender, ou saber, ou ter no radar da leitura e da compreensão, perceber que foi a serpente que entrou em contato com a mulher? Talvez. A gente nessa hora agora, vamos falar de coisas que talvez seja, talvez não seja, né? Ok, eu não usaria a palavra sempre, né? Mas em algum momento ele se apresentou. E eu digo assim, eu estou falando isso para a Carmen, apesar do que o que a Carmen está falando, de acordo com o que a gente temos no texto, era uma afirmação correta. E uma das coisas que a gente vai levar mais em conta no terceiro texto que eu separei, mas eu falei isso na nossa primeira aula, é que nós estamos agora trabalhando nos primeiros capítulos da Bíblia, e a Bíblia é um livro que tem um começo, um meio e um fim. E no seu desenvolvimento existe uma progressão da revelação. E existem coisas que a gente vai descobrir à medida que a gente lê lá mais para frente. Por exemplo, essa árvore com o fruto da vida, ela está presente lá em Apocalipse de novo. Eu não vou tratar disso, mas essa árvore está presente lá de novo. E é possível que o intuito de Deus, de que nós nunca morrêssemos, não fomos criados para morrer, esteja ligado à presença dessa árvore que Deus nos deu livremente para comermos. Mas essa não é nem o foco, mas estou falando de como chega a questão de progressão da revelação. Ela faz uma pergunta. O que parece estar por detrás dessa pergunta? O desejo da serpente com a pergunta que ela faz. Ok, criar dúvida. Ela quer plantar uma sementinha de dúvida para aquela mulher. O que é que Eva, ou a mulher, responde com a primeira pergunta da serpente? Ok, eu vou agora pedir que vocês observem o texto bem atentamente. Porque o que a mulher respondeu, eu pergunto, foi o que Deus ordenou? Ok. Eu vou falar para vocês que essa não é a única diferença. Existe mesmo. Ela acrescentou, não tocar. Isso é um fato do texto. Se a gente olhar no capítulo 2, Deus não ensina para não tocar. Deus ensina para não comer. E ela diz não comer, mas ela também adiciona não tocar. E isso nos leva ou nos conduz a começar a pensar em possíveis interpretações desse texto. Do porquê Eva teria dito para também não tocar. Mas eu digo para vocês, essa não é a única diferença. Existem mais duas, que precisa de um olhar bem clínico no texto. Então, se você tiver com o capítulo 2 aberto, encontrar onde está a ordem de Deus, e olhar para que Eva responde. Okay? É nesse texto que a gente encontra a diferença com que Eva responde. Quais são essas diferenças? Ainda vocês não chegaram no ponto, porque é isso que eu estou... Também não. Eu vou dizer para vocês, é porque esse é aquele tipo de situação que, assim, de novo, quando a gente for estudar a Bíblia, a gente precisa, um dos pontos de interpretação é realmente você ter uma observação minuciosa das palavras.
Ok, essa é uma observação e não é que eu estou chamando a atenção agora. Eu iria falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas existem questões aqui do texto, no texto. Olha, eu vou forçar vocês a olharem isso. Olha a ênfase que Deus dá em como o homem poderia comer dos frutos. Livremente. Ele coloca, eu estou chamando a atenção disso, porque no texto original, essa palavra está sendo destacada. A gente perde com as traduções. E eu não quero dizer para vocês que então é impossível a gente não perceber essas nuances no texto em português. Não são impossíveis. É claro que quanto mais conhecimento a gente tem, mais clareza dessas coisas a gente vai ter. Mas essa é uma delas. Eva minimiza a liberdade que Deus deu dentro do jardim para desfrutar de tudo que Ele havia criado, com exceção da proibição que Ele deu. Você pode comer livremente. Agora existe uma outra ênfase. Qual é ela? Que Eva não dá, Deus dá, e vou dizer para vocês, a serpente dá no versículo seguinte. A serpente parece saber com mais precisão o que Deus ordenou do que Eva. O que é? Olhem o texto. Certamente vocês morrerão. Ela também minimiza as consequências do pecado da violação da ordem de Deus. E uma das coisas que a gente faz com essas observações é perguntas. Por que isso? Nem sempre nós teremos uma resposta concisa, precisa sobre isso, porque o texto não vai exatamente ou diretamente falar para a gente, ela disse assim por causa disso ou daquilo. Mas a gente pode fazer afirmações, desde que não fujam da verdade, com relação a essas questões que envolvem o texto. Por exemplo, a pergunta, por que ela citou não tocar? E quando a gente começa agora um passo adiante a aplicar o texto, no ano passado nós tivemos, por exemplo, aqui um curso de qual é a verdade, ou de seitas e heresias. E a gente falou de algumas denominações ou religiões que ficam colocando regras extras para obedecer a Deus. E nós chamamos isso de legalismo. E às vezes acabamos chamando de pecado o que não era pecado, ou que nunca foi pecado. Agora, eu posso também pensar que Eva resolveu colocar uma ação para si mesma em se proteger de não ficar perto daquela árvore que ela não poderia comer do fruto. E levando em consideração agora que Carmen citou, se é que vocês notaram, mas Eva não havia sido criada quando Deus deu essas ordens para o homem. E aí a gente começa a pensar, como é que a mulher sabia a respeito dessas coisas? Será que o homem havia informado ela de forma correta? São especulações, mas as perguntas são legítimas e que nos levam a reflexões. Correto, a gente ainda vai chegar lá, Josué. Isso mesmo. Mesmo assim, qual fruto que ele comeu, Josué, você sabe? Vocês sabem? É um coco, porque fala que ele tomou e depois comeu. Tudo bem, só para descontrair. Tá bom? Ups. Oi? Então, vamos chegar lá. O texto continua, né? Então existem essas diferenças, né? Ela adiciona uma ação, ela minimiza a liberdade de Deus, ela minimiza a consequência do pecado. E qual foi a afirmação que a serpente faz ao ouvir a resposta da mulher? Já foi dito também, ela diz com precisão, a serpente. Inclusive, no texto de Gênesis, voltando a falar da progressão da revelação, nós não sabemos que a serpente é o diabo. Por que nós sabemos? É porque a gente resolveu ler do princípio ao fim a Bíblia. Porque o diabo vai aparecer lá em Apocalipse, falando que a serpente era o diabo.
Então ela fala, ela na verdade usa as mesmas palavras do hebraico e coloca a palavra lo, ou lo, que é não, certamente não morrerão. E ela continua agora aguando a sementinha da dúvida na cabeça da mulher. No versículo 5, a serpente estava mentindo. Gênesis 3:5. A serpente estava mentindo? Antes que vocês respondam, olhem o versículo 22, que nem fez parte da perícope ou do trecho que eu falei para vocês que nós enfatizaríamos no nosso tempo. 3:22. Vocês concordam comigo que a serpente, ela não estava mentindo, mas ela estava manipulando a verdade para construir uma narrativa, para construir uma afirmação que conduzisse a mulher, diretamente a mulher, ao erro? Felipe. Aí ela mentiu. Ainda assim, Felipe. Exato, ainda assim. A gente pode questionar essa mentira. Olha só, gente. Olha uma outra questão de interpretação. Se eu falo para vocês, já usei esse exemplo aqui, vou usar de novo. Gente, acabando o nosso tempo aqui, eu vou ali fora, eu tenho umas asas nas costas, eu vou abrir elas e vou para casa voando. Quem vai acreditar nisso? Eu tenho que usar, é quase que inerente ao ser humano, eu tenho que usar alguma verdade para produzir uma mentira. Eu posso mentir de forma exagerada, mas o que eu estou dizendo é que é crível se eu usar da verdade, manipulando a verdade com motivações ou com intenções para que haja mentira, para que haja falsidade. E o que eu estou dizendo aqui é que a serpente falou, olha, vocês serão como Deus. Isso é verdade. Aliás, gente, essa é a essência do pecado original. Esse é o texto que nós chamamos em teologia da queda. Essa é a queda. Isso é quando a humanidade, o ser humano pecou pela primeira vez e a partir daí a sua essência mudou, não só dele, a do mundo todo que geme com os nossos pecados. Então, o que acontece no momento, falando um pouquinho mais para frente, de que eles vão pecar, eles comem de um fruto de uma árvore que chama do conhecimento do bem e do mal. Eu falei para vocês agora há pouco que quem está identificando o que é bom e o que é ruim é o próprio Senhor. É Ele que está chamando o que é bom e o que não é bom. E o que acontece nessa essência do pecado? A gente adquire uma informação, um conhecimento que nós não aguentamos. Nós temos um limite de conhecimento. Nós não somos todo, nós não somos oniscientes, nós não somos onipotentes e nós não temos condições, nós somos limitados, ao contrário de Deus, para ter um discernimento ilimitado daquilo que é bom e do que é ruim. E ao adquirir esse fruto, ao ter esse conhecimento, eu não consigo, porque eu não sou Deus, de fato chamar o bom do que é bom e o que é ruim de ruim. Em essência, o que Eva está fazendo aqui, quando vai dizer agora o texto que a árvore era agradável, o fruto era agradável aos olhos, etc. Isso tem uma referência depois lá em 1 João. É que ela está buscando, mesmo que seja indiretamente, autonomia de definir o que é bom e o que é ruim. Vou dar uma pausa e um passo que não é o objetivo dessa aula, mas é muito bom que a gente fale isso. Pensem em aplicações dessa verdade bíblica. Aplicação, eu digo, para o nosso dia a dia. O que isso significa? Então eu vou fazer uma pergunta para dar continuidade no que você disse. E não é para ele a pergunta, é para todos. Onde é que a gente vai
descobrir ou aprender o que é a verdade? Na Bíblia. E eu falo para vocês, isso é em todas as áreas da nossa vida, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para... Toda ela. Você quer saber o que é amor? Aprenda na Bíblia. Você quer saber o que é graça? Aprenda na Bíblia. Você quer saber o que é... E agora eu vou entrar em áreas mais polêmicas. Até mesmo conceitos novos, modernos. Autoconhecimento. Aprenda o que é auto se conhecer na própria Bíblia. O que é perdão? Na Bíblia. Se nós quisermos aprender qualquer coisa, gente, se não tivermos as lentes da palavra de Deus, da verdade que nasce, que tem origem e reflete a partir de Deus, nós estamos perdidos nas nossas rotulações, nas nossas descrições. Vocês estão entendendo? E fiquem à vontade de dizer, eu não sei se é bem isso, eu discordo, e dê a sua... Eu acredito que essa é uma aplicação disso. Inclusive, a gente vai ver mais, em Isaías a gente vai ver, ai daqueles que chamam de bom o que é ruim, ruim do que é de bom. E vocês vão ver que, como eu falei isso para um amigo ontem, ou antes de ontem, como semântica, como entender o significado daquilo, conforme Deus nos ensina, é extremamente importante. Senão a gente vai dar rótulos errados para as coisas erradas. E a gente vai entender que amor é aquilo que a gente aprende nas novelas das 8. E o que já foi comentado aqui, acho que Josué, enfim, não sei se é Robson ou Carmen, mas e Adão? Onde está Adão nessa história? Porque a gente lê nessa história que ela, depois de escutar tudo aquilo e viu que era agradável, ela vai lá, toma e come do coco e passa ele para Adão, que faz o quê? Também come. Quem pecou mais, Adão ou Eva? Ambos pecaram. Mesmo assim, depois agora falando um pouquinho mais para frente, não somente se fixando no texto de Gênesis, a gente vai ler lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 2, que Eva foi enganada pela serpente, mas o homem foi desobediente. Felipe. É uma boa pergunta, Felipe. É uma boa pergunta, talvez eu entenda o que você tem em mente, ou talvez eu vá um pouquinho fora do que você perguntou. Mas uma das perguntas que já fizeram para mim mas o pecado aconteceu somente quando comeram? Porque a gente vê essas intenções pecaminosas acontecendo antes de comerem. Tem isso na sua pergunta ou não? Pois é, eu entendo que por causa dessa questão da progressão da revelação, eu vou chamar de pecado somente aquilo que Deus definiu como pecado. Então, esse conflito que parece existir no coração da mulher, e de ser enganada pela serpente, eu prefiro chamar de tentação, e definir que o pecado realmente foi quando ela comeu. O fato é que na progressão da revelação, a gente sabe que o pecado nasce onde? Já lá dentro. Então, antes de ter uma ação, isso desenvolveu minha cabeça, e isso é pecado? É pecado. Mas a Bíblia define muito bem que essa ação, e inclusive, agora colocando de volta o que eu estava falando, ela não vai chamar de pecado, ou a entrada do pecado no mundo, quando Eva comeu, mas quando Adão comeu.
E isso pode nos levar mais para um capítulo de interpretação. E eu acho que o texto também não fala que um teve maior pecado que o outro. O que o texto fala e aí de novo volta a importância da gente usar e compreender o vocabulário bíblico, de que Eva foi enganada. Vamos ver esse texto. Eu falei 1 Timóteo 2, talvez seja 1 Timóteo 1. Eu creio que você está certo. Eu quero falar um pouquinho mais disso até. Porque um dos pontos que eu ia tratar aqui, na verdade só citar, era uma questão de que esse texto é a base para aquilo que vai ser desenvolvido na Bíblia sobre a autoridade masculina na família e a submissão feminina na família. Eu creio que sim. Isso não exige ninguém estudar com o corpo da queda, mas também reforça a questão de que a queda só se deu no momento em que Adão desobedeceu. Eu creio nisso, Carmen. Eu acho que essa é o reflexo de que eu enxergo das Escrituras. Inclusive esse não, quando Deus identifica que não está bom, eu pulei essa parte, mas, por exemplo, se você relê, parece que a história faz assim, Adão, agora vai lá e dá nome aos animais. Essa é uma tarefa que você precisa fazer. Ele falou que você precisa cuidar do jardim e vai dar nome aos animais. Agora imagina ele lá. Boi. Vaca. Bode. Cabra. Aí depois de passar um monte, ele... Cadê a minha parceira? Todo mundo tem um macho e uma fêmea. Cadê a minha fêmea? E aí Deus fala, não é bom que ele esteja só. Eu vou te fazer uma mulher que seja sua parceira, sua companheira. E aí quando ela é feita, o que ele faz? Olha na Bíblia de vocês. No celular provavelmente não está assim. Aqui está. Eu incentivo vocês. Olhem no papel. Está destacado no seu texto em forma de poema. Quando ele fala, finalmente, essa carne da minha carne. É de uma forma poética que Adão descreve, o entusiasmo que ele tem em enxergar, eu tenho uma como o boi tem, o bode tem, né? A alegria dele nisso. Agora, ainda voltando à queda, que eu acho um dos textos mais fortes dessa narrativa da queda, no capítulo 3, versículo 22, que você inclusive já leu. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou comum. Sim, eu não sei se foi no tempinho que você saiu, Carmen, mas eu falei isso, eu falei de que, tá bom, essa é a essência do pecado, a autonomia de querer ser como Deus. Então se tornaram conhecedores do bem e do mal, como Deus é, mas nós somos limitados. Né? Ok. Tem isso também, tá? Assim como façamos o homem, tá bom? Tá no plural. Eu não quero enfatizar isso hoje aqui. Mas olha só 1 Timóteo 2,14. Diz assim: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Esse texto aqui, na verdade, é base para depois o que vai ser falado sobre a responsabilidade, o papel da mulher na comunidade cristã. E o que Paulo está usando, ele está usando lá do texto de Gênesis 3, para mostrar que o argumento para a questão de autoridade da mulher na igreja não é um argumento cultural. Nunca foi, é porque naquela época elas sabiam menos, elas não liam, elas não eram... Não, o argumento é teológico, é fundamentado na criação. E por escolha de Deus, ou a gente obedece ao que Ele nos ensina, ou a gente dança. Não sei se é uma ponto que você entrar nessa aula de hoje, mas onde fica a onisciência ou a presença de Deus nesse processo todo que aconteceu? Fica onde ela sempre esteve. Deus criou tudo, sempre soube
do que aconteceria, e é por isso que depois vai ser afirmado que a morte de Cristo fez parte do projeto de Deus antes da criação do mundo. E esse foi o plano de Deus para essa história que nós temos e é revelada na palavra dele. E tipo assim, ponto com aquele, eu sou um ser humano, eu sou mais curioso do que isso. E aí a Bíblia também vai responder, nem tudo é para que você saiba agora. Verdades que são incompletas da nossa perspectiva de curiosidade, mas assim como às vezes verdades paralelas. Afinal de contas, é Deus quem nos escolhe, mas eu também tenho uma volição e eu escolho. De fato, assim, entrando um pouco mais em teologia, Adão e Eva foram os únicos seres humanos que tiveram essa liberdade, porque depois a Bíblia fala que nós somos escravos do pecado, e eles não tinham a natureza pecaminosa como nós temos hoje. Né? O que nós temos hoje é em teologia chamado de livre agência e não livre arbítrio, né? O que é muito confundido, mas também não é a discussão hoje nossa aqui, tá bom? Mas boas colocações. Já são 10h15, eu não saí do primeiro texto ainda. Oi, Ari. Só reforçando esse entendimento de que o pecado se consumou realmente quando o homem comeu, eu acho que os versos 15 a 17 confirmam isso, porque a ordem dada por Deus foi para Adão. Isso. Eva não tinha sido criada, e pelo menos a dedução é essa, que Eva não teria sido criada ainda. Exato, o que eu entendo, né, a gente está interpretando, né, bastante, tem fatos, tem interpretações e um pouco de aplicação, é que desde o começo ficou a marca, antes mesmo, a autoridade masculina, ela não veio em função do pecado, ela veio antes, quando Deus criou primeiro o homem, deu a ordem para ele, a responsabilidade que ele tinha, e aí vem uma mulher como, ele diz, uma auxiliadora idônea. Ela não é necessariamente corresponsável, mas ela é parceira na atividade que Deus atribuiu ao homem. E eu falo para vocês, agora aplicando um pouquinho, eu acredito que grande dificuldades de vários casamentos é não reconhecer a função bíblica que cada um destes membros do casamento, homem e mulher, tem identificados pela própria Escritura. O homem é autoridade. E qual é o maior problema dele? Muitas vezes é ser banana. Qual é o problema da mulher? É de não entender a submissão. E muitas vezes ser o abacaxi. Né? E, gente, vocês que são casados, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. E olha que interessante, tem um livro chamado O Silêncio de Adão. Sabe o que ele tenta responder? Onde estava Adão o tempo todo nessa narrativa de Gênesis 3, versículos de 1 a 7? Porque uma coisa que fala é, do jeito que está a narrativa, está ali a serpente e Eva conversando e Adão aqui. Até o ponto dela ir lá e comer. É um livro chama O Silêncio de Adão. Robson, eu diria que a narrativa parece, eles estavam nus e não sentiam vergonha. A narrativa continua. Então, eu estou partindo de um pressuposto que esse texto ele não é alegórico. Em que sentido? O que eu quero dizer? Cheio de símbolo. A árvore significa isso, o fruto significa isso, a serpente significa outra coisa. Eu acho que não há espaço para a gente não tratar o que o texto diz. Sim, figuras de linguagem são figuras de linguagem, mas não de forma alegórica ou mística ou simbólica, como alguns poderiam afirmar. Como, por exemplo, existe uma religião, para não falar o nome aqui, mas uma denominação onde vai dizer que o próprio sexo é pecado, porque o comer do fruto era quando Adão e Eva se relacionaram sexualmente. Não acho que o texto abre espaço para a gente entender isso, mas existe uma denominação inteira falando disso, a ponto de colocar os seus sacerdotes o pedido de vocês têm que ter um celibato para isso, para serem mais puros.
Eu não estou vendo isso no texto. E eu diria que a narrativa dessa... Olha só, perguntei para vocês como é que o capítulo 2 termina. Interessante é que o capítulo 2, depois, à luz do capítulo 3, quando a gente lê, ele não é só um término feliz do capítulo 2, de que o homem e a mulher viviam felizes, nus e contentes, sem ter vergonha alguma. O versículo 7 do capítulo 3 vai dizer, agora não tem mais isso. Ele parece que o final do capítulo 2 se tornou o título, o subtítulo de uma história triste, que vai ser desenvolvida no começo do capítulo 3. Talvez um título fosse da nudez, de uma nudez a outra nudez, sem vergonha para com vergonha, sei lá, alguma coisa assim. Então, nessa perspectiva, Robson, eu diria, me parece que o texto, ainda que não seja direto, Adão está presente. Adão está todo o tempo ali, ainda que, sim, eles estão mas em algum momento eles estão andando juntos e vão ficar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde sagazmente aparece aquele que futuramente será chamado ou identificado como o diabo, e ele começa a tentar a mulher. Porque a mulher, o texto não diz. Até foi bom você falar isso, Miquel, porque uma das coisas quando a gente vai estudar a Bíblia, é muito bom que vocês tenham e leiam várias versões. Eu ia fazer isso no terceiro texto, tá, que eu queria, ou no terceiro ponto de interpretação aqui com vocês. É ler, por exemplo, na NVI, na NVT e na Revista Atualizada, alguns textos em Provérbios, né? E algumas vezes, e eu ia trazer para vocês a minha tradução, porque algumas vezes as Bíblias estão colocando algumas coisinhas ali que não está no texto original. É porque ela tenta explicar, mas na tentativa de explicar, ela acidentalmente, ou sei lá, ela acaba falando às vezes coisas que não está no texto. Foi a mulher e a serpente. Eu não colocaria dessa forma, Carmen, porque assim, parece que o que ele está falando é justificando ou explicando o porquê dela não poder fazer o que ele está dizendo. Não pode ensinar, não pode ter autoridade sobre os homens, mas se a gente olha para Gênesis, não significa que a serpente foi falar com Eva e quem vai falar é o Adão. Ou quando eu for falar com a Alice, quem tem que responder para mim é o Ari. Né? Não acho que seja exatamente isso, acho que o contexto é diferente. Inclusive, se a gente ler, parece que existe um contexto ligado à igreja, tá? Não é nem a família, no sentido de, mulher fica quieta, quem ensina meus filhos sou eu. Isso, na igreja. Tá? Então, foi bom você colocar isso, por quê? Primeiro, porque realmente é a pergunta que eu fiz, o que é perfeito? Perfeito, biblicamente, não é uma definição de dizer a impossibilidade de pecado. Inclusive, muitas vezes a palavra perfeito na Bíblia ela é mais bem traduzida como pleno ou completo. E nessa perspectiva, a gente pode ver que dentro do plano de Deus, em criar Adão e Eva sem pecado, e nessa descrição de perfeição, ainda assim, eles eram passíveis de serem tentados. Tá me entendendo? O que só aconteceu com Adão e Eva, depois disso, está no nosso DNA o pecado. De todos. Uhum. Isso. Ou ingênuos. Isso. Isso prova até mais ainda que nós não somos, porque o texto fala que Deus determina tudo, ou que nós somos robôs. Existe uma volição, em cada um de nós existe uma volição, ainda que hoje a volição seja instintivamente podre, no sentido de tudo que significa buscar a Deus e os propósitos de Deus. Continuando esse raciocínio, Uhum. devemos partir do próprio Adão, compreendia que ele poderia fazer ou não, e ainda assim, ele aceitou a condição. Aí, como é que ele falou isso? Aceitou o quê? A condição de comer, Aham. de pecar e de errar. Aí, o pecado, acho que ele surgiu um pouquinho antes. Então, Beto, mas é isso aí de novo. Eu estou entendendo, olha só,
o nosso tempo está quase acabando aqui. Um dos textos que eu ia tratar com vocês, aliás, já deixo de fazer isso. Adoraria que todos vocês lessem esse livro. Tá bom? É um livro infantil, sim. Eu acho que eu estou terminando, eu e a Karen, com as nossas crianças pela segunda ou terceira vez esse livro. Mas esse é um livro que mostra para a gente muito bem essa progressão da história bíblica, porque eu já falei isso para vocês algumas vezes. À luz do Novo Testamento, a gente vê que o Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. Existe uma linha de coesão que vai desde o comecinho até o final, cujo personagem principal é Jesus. Esse livro faz isso com maestria. Por quê? Porque todo o texto que ele coloca do Antigo Testamento, ele joga para Jesus, ele coloca Jesus, ele mostra como Jesus está nessa história. Então eu indico para vocês todos esse livro. O que eu ia tratar com vocês, eu tenho aqui a Bíblia Shed, que na verdade é a antiga Vida Nova, né, que é uma editora. Shed também é essa agora, ou já faz um bom tempo. Mas o texto que eu ia tratar com vocês era 1 Samuel, capítulo 28. Quem se lembra do que se trata nesse texto? A hora que quem aparece? Na verdade, a pergunta polêmica é: quem aparece? Para quem não se lembra dessa história, não conhece essa história, Saul é o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E ele vai consultar uma médium lá em Endor. E o texto vai dizer que ele foi buscar orientações do profeta Samuel. E o que esse texto apresenta é que, olha, Samuel apareceu ali e falou alguma coisa e Saul, e as coisas aconteceram, não aconteceram, enfim. E a pergunta nessa interpretação é: quem é que realmente apareceu? Foi Samuel ou não foi Samuel? E eu peguei essa daqui porque essa é uma Bíblia de estudo, é aquela que tem notas de rodapé, né, aqui falando dando os seus comentários. Talvez vocês não enxerguem onde está, mas tem uma linha aqui, a fonte é um pouquinho maior embaixo, são os comentários do editor a respeito. E nesse comentário de 1 Samuel 28 é grande nessa Bíblia. E qual é o argumento e não é o Shed, para quem conheceu, não é o Shed que faz, tem aqui no começo quem faz esse comentário e fala assim: não era Samuel, não podia ser Samuel por causa disso. Aí vocês vão pegar uma outra Bíblia de comentário, a anotada. E a anotada parece que responde, não aparece, eu sei que. Ela responde aos comentários dessa Bíblia, dizendo que era Samuel, e colocando os contra-argumentos dos argumentos apresentados aqui. E aí fica nessa nossa discussão e aprendizado: era ou não era Samuel? Deixa eu fazer uma coisa aqui. De vocês que conheciam sobre essa polêmica, primeiro, quem é que conhecia esse era ou não era Samuel, essa polêmica? Levanta sua mão, por favor. Ok, mais ou menos 40% dos que estão aqui, acho. Quantos de vocês aprenderam que não era Samuel? Levanta sua mão. Tá. Desaprendeu depois. Enfim, Josué, para responder a sua pergunta, o que eu ia fazer aqui era apresentar para vocês essa questão, essa possível polêmica, tentar desenvolver uma interpretação do texto. A minha conclusão é de que era Samuel. Tá? E falo já para vocês, como não vai dar tempo, talvez o meu argumento principal. O texto bíblico fala que era Samuel. Esse é o meu primeiro argumento. O segundo argumento é de que Deus é o único que pode tratar as leis que Ele criou para a gente da forma como Ele quiser. Ele está sujeito ao caráter dele. Ele não pode fazer nada que não tenha amor, de que não tenha bondade, que não tenha graça, de que não tenha justiça. Esse é o caráter dele. É impossível Deus agir sem misericórdia.
Mas ele criou leis que servem para a gente. Uma dessas leis, descrita no Antigo Testamento, e nós não estamos debaixo dessa lei, mas estamos debaixo do princípio do caráter desse Deus, é de que vocês não devem consultar médiums. É uma proibição que ele dá para Israel. E o que Saul faz é exatamente o contrário disso. Inclusive, esse episódio marca a rejeição de Deus de Saul como rei. E eu diria que esse é um argumento para mostrar essa rejeição, inclusive trazendo Samuel. Deus trazendo Samuel para que coloque uma profecia ali. Mas Zambelli, e Hebreus 9:27 que diz: E dá-se ao homem morrer somente uma vez, e depois disso, o juízo final. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes morreu Lázaro? Quantas vezes morreu a filha de Jairo? Quantas vezes morreu o filho da sunamita? Porque se ele não morreu, ele também não ressuscitou. Ok. Isso, não. Outro argumento que dão, por exemplo, e olha só, lembrei porque eu comecei a falar isso para vocês, eu estava falando da progressão. Quem morre no Antigo Testamento vai para onde? Olha só, vou dar um desafio para vocês. Eu quero que vocês respondam conforme o que o Antigo Testamento responde. Para onde vai a alma do morto no Antigo Testamento? Sabe para onde? Para o Sheol, para a sepultura. A definição de céu e inferno é neotestamentária. Não, para quem quiser aprender uma palavrinha bonita, veterotestamentária. Então a gente olha para Samuel, e sabe o que está falando? Então veio de baixo, falou do texto, que ele subiu. Se ele subiu, não é Samuel, porque estava no inferno. Mas a concepção de onde estava, né? E outra, céu não é uma referência ao que está necessariamente acima. É uma esfera espiritual diferente nas suas dimensões. Está aí a progressão da revelação. Era por isso que eu comecei a falar para vocês de 2 Samuel 28. Ari, não é só isso, Ari. Quantas vezes Deus mandou que Israel matasse? Entendeu? Não, na verdade, para ser bem mais específico e preciso, tinham 3 povos que era para exterminar, assim, do tipo assim, tudo, até os animais. 3 eram. Outros eram para conquistar. Mesmo assim, de novo, para um exemplo do tipo assim, sou eu quem falo para você. Uma hora ele está falando para Israel, vocês não podem comer alguns tipos de animais. Quando chega no Novo Testamento, o que acontece com Pedro? Essa é uma outra história sobre a progressão da revelação. E eu falo para vocês, agora revelando parte da minha teologia, alguns de vocês sabiam disso, mas eu olho para o Antigo Testamento e vejo que Deus tratou com um povo específico chamado Israel, desenvolvido a partir da semente de Abraão. A lei foi dada para Israel. Chega Jesus Cristo e a lei ainda se aplica para Jesus. Ele é judeu, ele é de Israel. E a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Mas a partir do momento que ele morreu e ele subiu, nasce um novo organismo chamado igreja, que não está sujeita à lei. Mas Paulo vai ensinar aos romanos que a lei está escrita no coração do homem. E até por isso que a justificativa que ele dá é que o gentil, quando descumpre algo que o coração dele ser errado, ele se complica com a lei e descumpre a lei. Eu não creio que nós, enquanto igreja, estamos debaixo da lei. A lei foi escrita para Israel, mas estamos sim debaixo da lei no sentido de que ela foi escrita nos nossos corações e elas, talvez o que eu vou falar agora seja um pouco difícil. As leis para Israel refletem quem é Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer e o que não quer. Os princípios dessa lei, nós estamos sujeitos a ela. Nós não precisamos guardar o sábado como Israel guardava, mas existe um princípio do descanso, que é inclusive anterior à lei, porque Deus descansou no 7º dia. Nós estamos sujeitos. Se nós não descansarmos,
nós estamos pecando contra o Senhor. Ah, mas é por causa do sábado? Não é por causa do sábado, é o princípio do descanso. Inclusive, eu digo para vocês, a graça é mais pesada do que a lei. A lei diz, ame o próximo como a si mesmo. Jesus vai dizer, na graça, ame o próximo como eu os amei. As coisas se tornam muito mais difíceis. A lei dizia, não adulterarás, e significa isso. Mas na graça a gente vê que o problema não é só o que os olhos enxergam, mas o que o coração faz. Progressão do ensino que a gente tem. E isso mostra pra gente quão pecaminoso nós somos. Esse é o autoconhecimento que a Bíblia nos dá, de que somos pecadores, carentes da graça e do favor de Deus, esse favor imerecido. Fomos até Gênesis 3, não chegamos muito, mas eu espero que tudo que a gente conversou aqui seja um incentivo para cada vez mais todos nós aqui nos dedicarmos a aprendermos da palavra de Deus. Eu me lembrei que hoje de noite eu vou falar com vocês sobre é por isso que eu estou assim. Antes do Abdenego ir embora daqui, eu perguntei para ele quais são as dicas que você me dá para melhor servir a igreja. E ele me deu dicas, e essas dicas que eu vou apresentar para vocês hoje. Mas teve uma frase que ele falou, e eu anotei do jeito que eu me lembrei dela, mas é alguma coisa do tipo, e eu vou trazê-la hoje. Mas é o desejo de fazer parte de uma comunidade que preza por conhecer mais a palavra de Deus. Ele falou assim, como eu quero isso. E eu desejo isso da mesma forma. Há pouco eu estava com algumas pessoas aqui e disse como eu gostaria que nós fôssemos conhecidos como uma igreja que ora. Mas a outra descrição também seria, conforme Atos 2, como nós pudéssemos ser conhecidos por uma igreja dedicada ao ensino dos apóstolos, ou ao ensino da palavra de Deus. E isso depende muito de cada um de nós, né? E é com isso que eu encerro esse tempo e não sem antes deixar que alguém possa fazer algum comentário ou tenha alguma pergunta para fazer, se eu souber responder, e a gente vai orar. Oi, Felipe. Boa pergunta. Que tal você tentar estudar e trazer para mim essa resposta? E eu sei, Felipe, e já li, na verdade eu tenho até alguma, mas parece para mim que ambos os lados parecem às vezes estar certo, algum argumento é melhor do que o outro, né? Até para o desenvolvimento natural do nosso mundo depende desse tipo de vida e morte, de organismos, né? Isso, o ciclo da vida, né? E eu não acho que a Bíblia, colocando até uma parte já dessa resposta, mas sem fazer muito, eu não acho que esse era o objetivo de quando o texto bíblico foi escrito. Não era responder esse tipo de pergunta, mas era apresentar da forma como Deus quis apresentar, como é que tudo começou. E, em especial, destacar a coroa da criação, os seres humanos, como eles caíram e como Deus prometeu uma mudança quando disse, ainda em Gênesis 3, de que a semente da mulher sofreria, mas seria pisada a cabeça da serpente. Tá? Alguém, uma pessoa, voluntariamente, seja você um homem ou uma mulher, um adulto ou uma criança, se quiser orar para a gente para terminar esse tempo, eu adoraria ouvi-lo.